Tô vendo direito. Vou deixar aqui aberto. Dez segundos, hein, André? Tá gravando. Então eu vou mandar. Mas peraí, calma, espera. Aí, pronto. Boa noite Agora a a abertura é a todos. Gabi. São 19 horas em ponto. O André vai dar início à aula. Não, tem abertura, a Gabi vai. Exatamente, exato. Eu tenho que passar algumas informações, na verdade, né? Então, a gente está aqui na segunda aula de contabilidade, a segunda aula de 7, e eu preciso lembrar que nesse sábado a gente tem simulado, né? Então, das 8 às 10 a gente tem simulado de Matfin, finanças e de estatística. Legal. Bacana. André, antes de você começar a falar com o pessoal, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão por aqui. Vocês demoram algum tempinho a entrar, né? É, Você quer compartilhar a tela, André? Só para eu falar rapidamente da aula passada. é isso. Endereçar. Você quer que eu passe fazendo os resumos ou. Não, eu ia fazer, se você me permitir, só porque eu queria Tá, endereçar ótimo. alguns que ficarem abertos na Boa. aula passada. Sim, sim. Vamos. Por que não está apresentando? Oxente. Ah, tá, tá aqui. Boa. Tá. Bacana. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Não, não, pode deixar no menu mesmo. Depois eu lhe passo. Aí, se você quiser, você vai. Tá bom. Pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser do professor André. Vocês vão fazer exercício com relação. André, aí você me lascou. Vocês vão fazer exercício com relação à parte de demonstrações financeiras. A ideia é que vocês pratiquem aqueles conceitos, tá? Vocês coloquem um pouco a mão na massa, vocês vão ser divididos em grupos, enfim. O exercício que é bacana, ajuda, ele é bastante, instrui bastante. O que é que a gente viu na aula passada, né? A gente viu, eu provoquei vocês em relação à serventia da contabilidade, em especial quando a gente está falando da formação de preço licitatório, então, quando a gente está estruturando um projeto pelo poder público, se de fato a gente precisaria produzir demonstrações financeiras societárias, fiz essa provocação, né? Uma vez que a gente mede rentabilidade através de um fluxo de caixa livre de projeto e um fluxo de caixa livre de acionista, e não do fluxo de caixa de dividendos, que está sujeito ao lucro societário, faz sentido para projetos onde a gente não tem um desafio de alavancagem, de financiamento, tá discutindo contabilidade societária. Fiz essa provocação para vocês e aí expliquei, né? Em linhas gerais, a gente precisa estudar contabilidade pensando na relação público-privado, porque em diversos momentos, para além da formação do preço licitatório, a gente precisa de informações contábeis. Seja na execução do contrato, seja na disputa de reequilíbrio, seja no momento do bid, contabilidade é bastante importante. Dito isso, a gente explicou um pouco, de uma maneira mais leve, né, para não contadores, o que é a contabilidade. Contabilidade é registro de evento econômico, financeiro e patrimonial que impactam uma determinada entidade. Isso serve para que os agentes externos, né, os stakeholders, consigam entender o que está acontecendo com essa entidade, como é que esses eventos impactaram economicamente, financeiramente e patrimonialmente essa entidade. O que a gente discutiu é que as regras de registro, elas são pacotinhos diferentes, assim eu posso chamar, né? Não existe um único pacote de regras. Então a gente tem a contabilidade societária, que normalmente a gente chama de contabilidade, mas a gente tem outros conjuntos de regras. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de contabilidade fiscal, ainda que a gente parta da contabilidade societária, é um entendimento diferente de mundo sobre os mesmos eventos econômicos e, portanto, tem uma forma de registro diferente, uma consequência diferente do ponto de vista econômico, financeiro e patrimonial. O mesmo evento, a depender do conjunto de regras, pode ser registrado de uma maneira diferente. A gente discutiu que esses tipos de contabilidade têm serventia ao longo do ciclo de vida inteiro da concessão, desde da estruturação até o encerramento desses contratos. Basicamente, em todos os momentos do ciclo de vida, a gente usa, em maior ou menor grau, esses diversos tipos de contabilidade. Feito isso, eu disse para vocês que na aula de hoje, a gente ia tratar. Perdão, na aula de hoje não. Nesse módulo, a gente vai tratar especificamente sobre contabilidade societária.
Eu expliquei que no Brasil, contabilidade societária é determinada pelo CPC, em 2008 a gente se alinhou com as regras internacionais e que a gente tem alguns dispositivos emitidos pelo CPC, que é o órgão que emite esses pronunciamentos, interpretações e orientações, que tratam especificamente de PPPs e concessões, o ICPC 01 ou o CPC 05, que é o que a gente vai tratar no tópico 4. Mas para chegar nessa parte avançada, que eu diria que é a contabilidade 12 e 13, vocês precisam passar pela contabilidade básica. Vocês precisam aprender como é que funciona a DRE, um balanço, um fluxo de caixa, e vocês precisam colocar a mão na massa. Na aula passada, eu expliquei conceitualmente, fazer um breve resumo aqui, balanço. Mostra para o usuário externo tudo que a empresa tem, para quem que ela deve, se é para sócios, se é para terceiros. DRE, mostra para o usuário externo se naquele momento, naquele período, a empresa deixou o sócio mais rico ou mais pobre, como é que foi construído esse resultado. Fluxo de caixa, concilia o lucro com a variação de caixa do balanço. Essas três peças se conectam. DMPL serve para mostrar para o usuário externo como é que a empresa se relacionou com o sócio. Fluxo de caixa mostra para o usuário externo como é que foi a variação de caixa da empresa, dividida em fluxo de caixa operacional, investimentos e financiamento, explica como é que foi essa movimentação de caixa. DVA é uma outra forma de enxergar a DRE, pensando em valor agregado, a distribuição entre os stakeholders, e notas explicativas, aquilo que tenta elucidar o que não é possível entender através de uma tabela e um número, que é basicamente cada uma dessas peças contadas. Foi isso que a gente viu na aula passada, o André vai passar por esses pontos, vai fazer exercício. Quais são os endereçamentos que eu queria fazer? Não sei se a Fernanda já está aqui, mas a Fernanda tinha levantado a discussão sobre contabilidade contabilidade pública. Fui atrás, investiguei, não tem nada de novo, não tem ninguém fazendo. Achei uns vídeos bem ruins do pessoal do Tesouro explicando. Na presença do Marco Siqueira, no primeiro vídeo, eu vou compartilhar os vídeos com você no grupo, tá? Mas no primeiro vídeo, nos últimos 5 minutos, o Marco pergunta o que a gente quer saber, ninguém responde e o vídeo acaba. Que tá bom, mas como é que você separa a contraprestação para fim de registro de ativo e passivo? Ninguém sabe essa resposta. Então, estamos no mesmo lugar ainda desde 2017, quando ele fez a investigação, e 2021, quando você tinha esse vídeo. Por fim, com relação às discussões sobre curva de amortização, de depreciação, eu colei os CPCs que tratam de ativo intangível e ativo imobilizado, depreciação e amortização. Colei algumas notas que também tratam lá do CPC 05, que discute a amortização de ativo intangível, especificamente PPPs e concessões. Mas todos esses temas vão ser tratados lá quando a gente for falar sobre contabilização de concessões. André, é isso. Lhe agradeço pela paciência de interromper sua aula. Meus caros, uma boa noite. Vocês aproveitem a aula com o André. Se dediquem ao exercício, vale a pena, tá? É o momento de aprender. Um abraço. Valeu, man. Alô. Valeu. Gente, só para alinharmos aí expectativas, tá? Hoje a aula tem um viés prático muito maior, então hoje é, não vai ter bem uma aula minha, mas sim qual é a ideia de hoje, tá? Sandy já fez aí um bom resumo do que ele tentou, do que ele já passou aqui nesses 3 tópicos. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de fixação para a gente, com a aula de hoje, encerrar esse tópico e irmos aqui um pouco mais confortáveis na próxima aula para falarmos de contabilização de concessões, tá? Também com alguns exercícios. A gente vai fazer também alguns exercícios aqui. Aqui são poucos, mas a gente vai ter, porque são tópicos avançados, tá? E no final a gente vai amarrar tudo e vai fazer aí comentar sobre as aplicações da contabilidade na modelagem. Sandy vai novamente tecer algumas críticas sobre o eventual superestimação do papel da contabilidade no momento específico da modelagem, ou seja, no ciclo de vida ela é relevante, né, com diversas relevâncias ao longo do ciclo de vida do projeto, mas que na modelagem especificamente, dado que a gente precisa eventualmente medir rentabilidade, usar as construções teóricas da academia de finanças, né, faz muito mais sentido, é muito mais simples do que usar modelos contábeis que não necessariamente se prestam a essa finalidade, que qual seja analisar a rentabilidade. Então, quando você está na modelagem, o que você quer ali, no papel do poder público, estimar um cenário básico cujo preço licitatório seja vantajoso ao poder público e atrativo, né, para o privado. Dado que são esses, assim, estou resumindo de maneira muito sucinta os objetivos da modelagem, a contabilidade ali, de novo, excetuando casos nos quais
a financiabilidade ou a especificidade do projeto é grande, que aí sim faz sentido se analisar para ver eventuais alavancagens da empresa, se ele vai conseguir atender covenants de empréstimos. Então, em casos específicos, sim, na modelagem é importante a gente construir as DFs para poder analisar um pouco melhor a futura possível situação da empresa, né, que for operar, porque ali pode ser relevante, né? Às vezes, uns CAPEX muito altos ou projetos muito complexos requerem aí. Mas, excetuando essas exceções, via de regra, a gente, se valendo aí das construções de finanças, né? Que não seguem necessariamente os CPCs, enfim, essas outras regramentos contábeis, a gente conseguiria, sim, dar a resposta, né? E cumprir esse objetivo da modelagem. Então, gente, um pouco. Não vou nem me atrever aqui, Sandy, estudioso da área. Acabei que não coloquei o slide de apresentação, esqueci. Teremos outras oportunidades, hoje vai ser mais exercício. Então, em uma futura aula, eu coloco aí a parte, o momento vaidade do meu mini bio. Mas, bom, gente, como o Sandy falou, né? Por que contabilidade? Porque, de fato, em diversos momentos do ciclo de vida da relação público-privada, informações contábeis são utilizadas para tomada de decisão. Sandy explicou rapidamente que contabilidade nada mais é do que o registro de eventos econômicos que impactam a empresa, tá? A gente viu que a função desse registro é atender passar a informação aos usuários, sejam eles internos ou não. Então, informações acerca do patrimônio, resultado, geração de caixa, transação entre os sócios, né? A DMPL. Então, a função da contabilidade é informar o usuário sobre eventos os quais a empresa se submeteu durante um período de tempo, né? Você não consegue para os diversos sócios, os diversos stakeholders da sociedade, né? Você não consegue anexar lá o CFO da empresa para poder falar para todo mundo, né? Você tem que produzir, normatizar informações para que outros usuários, de posse daquelas informações, consigam entender como está a empresa, né? Como está a saúde financeira da empresa ou qualquer outro indicador cujos relatórios contábeis se prestem a informar, tá? A gente viu, o Sandy falou rapidamente, que existem diversos tipos, abre aspas, de contabilidade, mas a depender do usuário para o qual se destina. Então, eu tenho o CPC, de maneira muito sucinta aqui, o usuário seria o stakeholder, né? E tem o objetivo ali de informar o lucro societário, o quanto deixou mais rico o sócio, né? Durante sua atividade core business, né? Sua atividade fim, né? A gente tem a contabilidade pública, cujo usuário é o poder público e tem o objetivo ali de poder demonstrar, né, o orçamento público. A contabilidade tributária, quem usa é o fisco, e aí tem o objetivo de apurar, né, e regrar, fazer o regulamento da apuração de tributos. A contabilidade regulatória, né, aí é utilizada pelo regulador para acompanhamento de índices regulatórios. E a contabilidade gerencial, usuário interno, e aí se presta a diversos objetivos de gestão. A depender do usuário externo, podem ter regras específicas, e essas regras aqui, por ser gerencial, né, não seguem nenhum desses normativos aqui, então são regras próprias, tá? E tem objetivos diversos dentro da própria empresa, tá? Diversos usuários ali internos, seja equipe de vendas, equipe de produção, equipe fiscal, de contabilidade, de finanças, podem ali produzir e moldar relatórios gerenciais contábeis, né, conforme lhes sejam necessários. Bom, falando um pouco do uso dessas contabilidades nos diversos momentos do ciclo de vida, tá? A gente tem aqui alguns exemplos, eles não são exaustivos, né? Mas você tem aqui a estruturação, né? Eventualmente você usa a contabilidade societária, como eu falei, para projetos cuja estrutura de capital, ou eventual endividamento, ou eventual especificidade da operação faça sentido, né? Saber, então a gente usa. Usa a contabilidade pública na medida em que eu tenho um projeto, se for concessão, desculpa, se for uma PPP ou concessão administrativa, né? A depender dos riscos ali e dos ativos que serão revertidos no final do projeto, né? Como isso vai impactar o orçamento público, né? E você tem a contabilidade tributária, porque ela é utilizada no processo de medir a rentabilidade. Então, a futura empresa estará submetida, né, aos tributos, então eu preciso saber quais serão os tributos a serem pagos,
porque isso vai afetar a rentabilidade, né, do negócio e, consequentemente, vantajosidade e atratividade. Então, nos diversos momentos aqui, a licitação só separa. Esse aqui muito possivelmente é utilizado pelo privado, mais uma vez ainda pelo público, né, a depender do resultado da licitação, e tributário também é utilizado pelo privado aqui, para ele conseguir saber até onde a proposta dele vai. Durante a concessão, muito parecido, e disputas contratuais também aqui, não muda muita coisa aqui, sempre decorrência das disputas e extinção contratual, tá? E aqui nesse sentido é porque a extinção contratual vai demandar aí um acerto de contas, que no final do dia utiliza-se as mesmas regras, os mesmos princípios ali de uma disputa contratual, né? Só que agora você vai ter o encerramento da relação contratual a partir daquele momento. Bom, demonstrações financeiras. Também não vou gastar muito tempo aqui, o Sandy já gastou esse tempo, mas de maneira muito sucinta, o balanço, como a figurinha mostra aqui, é uma foto. É uma foto da situação patrimonial da empresa, tá? Então, ela é estável, então a situação, ela representa um momento específico, tá? E, basicamente, a estrutura de um balanço patrimonial é, de um lado, ativos, né? São ativos aplicados ao negócio, que geram benefício ao negócio, né? Geram caixa, são usados ali para o objetivo fim da empresa. E, do outro lado, quem financiou esses ativos, ou seja, terceiros, daqui representado pelos passivos, ou pelo passivo, e o patrimônio líquido, que seria o dinheiro próprio aí, colocado pelos sócios e eventuais lucros acumulados de períodos anteriores também. Tá? Mas, basicamente, tudo que é de terceiro, tudo que é próprio. DRE. Gente, o DRE, ele busca demonstrar como a empresa operou durante um determinado período de tempo. Tá? Ou seja, com base na sua atividade fim, ou seja, tudo que é operacional, tá? Como se comportou e se essa operação durante esse determinado período de tempo gerou riqueza ou não gerou riqueza, né? A depender aqui do lucro ou prejuízo. Eita, risquei bem em cima. A depender do lucro ou prejuízo aí que a gente vai perceber ao longo desse período, tá? Então, são eventos econômicos, já trazendo um pouco aqui o conceito que aqui, acho que Sandy falou rápido, mas de competência e caixa. Então, o DRE e balanço, aqui, via de regra, né, a exceção até do DFC, mas basicamente todos esses demonstrações financeiras aqui, eles usam o regime de competência. Ou seja, o que significa isso? Quando o evento econômico aconteceu? De novo, se eu vendi, né, ou se eu me comprometi com alguém, isso é um evento econômico, constitui uma obrigação. Seja que eu recebi do fornecedor e estou devendo para o fornecedor, independente de quando irei pagar, seja pelo fato de eu ter vendido algo, e por mais que eu tenha vendido parcelado ou vendido a prazo para receber, o evento econômico que foi a venda, a compra de fornecedor, ela aconteceu, e naquele momento que ela acontece, ela tem que ser registrada no DRE. Então, lembrando, esse lucro aqui é um evento econômico, não representa necessariamente dinheiro em caixa. Tá? Então, é importante regime de competência. Já o DFC, né, demonstração do fluxo de caixa, é justamente, como você falou, a conciliação entre os eventos econômicos, tá, com a variação real de caixa que a companhia experimentou durante aquele período. Então, ele separa geralmente fluxo de caixa operacional, variações de ativo e passivo circulantes aqui, que a gente chama de necessidade de investimento em giro. A gente chega no fluxo de caixa operacional líquido. A partir daí, a gente tem mais dois tipos de operação que afetam o caixa, que não são atividades operacionais, ou seja, estão fora da operação e por isso a gente separa, tá? Que seriam atividades de investimento, né? Investimentos aqui seria saída, né? Então, eu vou gastar dinheiro investindo em algo ou estou realizando esse investimento, né? Estou vendendo esse investimento e colocando dinheiro em caixa. Então, isso aqui geralmente gera um efeito positivo no caixa, o investimento gera um efeito negativo no caixa. E por fim, a gente tem essa atividade de fluxo de caixa de financiamentos, ou seja, a gente coloca todo o fluxo de caixa da dívida com terceiros, então, dívida que entendam terceiros, ou fluxo de caixa do acionista aqui, ou seja, quando eu eventualmente recebo o dinheiro do acionista ou eu pago ao acionista. Então, não tem muita regra, qualquer uma dessas linhas aqui pode ser positivas ou negativas, né? Terem efeito no caixa positivo ou negativo, depende especificamente da operação em si, tá? Então,
É assim que se monta um DFC. Existe outro documento, como o Sandy falou, DMPL, que justamente tenta contar um pouco a história saindo de um período até o período atual, como os sócios se relacionaram com a empresa, tá? Então, se houve aumento de capital, se houve constituição de reservas, se houve pagamento de dividendos, né? E se eu tenho aí lucro líquido acumulado de um período para o outro, tá? Ou seja, como o meu patrimônio líquido, tá? Movimentou de um período para o outro, né? Prevendo aqui eventuais tipos de movimentação nessas principais contas aqui que eu tenho dentro do patrimônio líquido. De novo, isso é uma simplificação, né? Na vida real você tem reserva de lucro legal, societário, você tem algum, a depender do estatuto da empresa, você tem outras continhas aqui no patrimônio líquido, tá? Isso aqui é só uma simplificação didática, mas basicamente você tem sempre capital social realizado, reservas de lucro e lucros ou prejuízos acumulados aí. Gente, se alguém levantar, não precisa às vezes levantar a mão, pode me interromper, fique à vontade, escrever no chat. DVA. DVA, como o Sandy também falou, é quase igual ao DRE, só que, na verdade, ele tenta evidenciar para onde foi a riqueza gerada pela empresa durante um determinado período de tempo. E para onde foi a riqueza significa entre os diversos stakeholders da sociedade. Então, quanto foi pago de salários, quanto foi pago de impostos, quanto foi pago de remuneração de capital terceiros e quanto foi pago aqui como remuneração de capital próprio, tá? Então, é basicamente saber distribuir, saber claramente aí para onde foi, tá? Esse dinheiro entre a sociedade, mas, teoricamente, eles têm que aí ter resultados muito próximos, tá? A conciliação é um pouco difícil. Uma vez eu tentei fazer, por curiosidade, chegou muito perto, mas não bateu. E aí eu desisti também, porque, enfim, me agregou muito pouco no final do dia. E, por fim, notas explicativas, que seria a exceção, ou seja, isso é um pouco discricionário do elaborador das demonstrações financeiras, mas ela serve para o seguinte intento. Quando eu tenho alguma informação que eu devo prestar, né, ao usuário externo, que eu não consegui colocar na linhazinha do balanço e do passivo, que eu não consegui explicar aqui, que eu não consegui explicar aqui, eu insiro notas explicativas, né, na qual eu detalho especificamente algum dado que eu, como elaborador, acho relevante, né, o sócio ou a pessoa externa, né, saber. A exemplo, eu posso ter uma nota explicativa para justamente aqui explicar que no meu passivo eu tenho aqui dívidas a um custo de X%, e talvez aqui no explicativo eu explico o percentual, que é de longo prazo não está separado entre não circulante e circulante, mas eu posso querer explicar o custo de cada dívida, eu posso querer explicar quem são os credores, tá? Então, por diversos motivos, a depender do elaborador, né, e de eventual estatuto da empresa, eu utilizo notas explicativas para dar um pouco mais de detalhe, tá? As informações que, pelo formato tradicional de um balanço, de um DRE, de um DFC, de um DMPI, eu não consigo passar ao usuário externo. Aqui tem alguns exemplos, como composição do estoque e detalhe de empréstimos. Então, sobre estoque, geralmente é comum, eu já vi, chamada curva ABC, mas ou pode ser o melhor, mas basicamente seu estoque conceitualmente, você tem pouca coisa que custa muito dinheiro, você tem muita coisa que custa pouco dinheiro. Então, quer dizer, teoricamente, mas o ideal é que você tenha essa curva, para você informar, meu estoque hoje em dia é 100 mil, mas eu tenho muita coisa barata e pouca coisa cara, e tenho muita coisa cara e pouca coisa barata. Então, às vezes, a composição do estoque é relevante para saber ali também, por exemplo, a liquidez, né? Porque, com certeza, coisas mais caras saem menos. Então, isso pode ter alguma relevância aí, por exemplo, para fins de liquidez. Mas um resumão aqui. E aí, qual a ideia, gente? Como o Sandy falou, a gente vai focar muito nesses três tipos de demonstrações financeiras, porque elas são as mais comuns e aqui fornecem mais informações aí para o usuário externo, tá? São as que mais são utilizadas. Então, elas se conectam entre si. Hoje, a ideia do exercício é a gente treinar isso um pouco em grupo. Então, a ideia aqui é que o grupo, de maneira aleatória, tem aí sei que tem pessoas aí muito boas na aula,
no curso matriculados, contadores, né, assim, muito mais qualificados do que eu, inclusive, para dar um tipo de aula como esse. Então, a ideia é que eu vou passar um case primeiro, vão ser dois casos. Quem já treinou contabilidade, principalmente vai estar familiarizado. Mas eu vou dar uma lista de eventos econômicos, os quais deverão ser registrados individualmente. Eu vou mostrar aqui um exemplo, individualmente. No final, consolidá-los e a gente apresentar, vocês apresentarem o balanço patrimonial, o DRE e o DFC dessa empresa, considerando esses eventos de forma consolidada. Bom, pode falar, Marco. Eu acho melhor você terminar, é uma pergunta, então acho melhor você terminar de explicar o exercício aí, a sequência da aula, para você não perder o fio da meada. Eu achei que você tinha terminado. Não. Eu vou continuar explicando, mas basicamente vocês vão ter uma abertura muito parecida com essa, do balanço, da DRE e do DFC, tá? É isso mais ou menos a máscara que eu vou mandar para vocês em Excel. Bom, esses são os eventos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um segundo. Eu vou abrir aqui para vocês a máscara que a gente vai mandar para vocês no chat, no WhatsApp também. Cadê? Desculpa, deixa eu abrir aqui o Excel. Excel abriu. Pronto. Antes de mostrar o Excel, vamos passar aqui. Então, gente, vamos lá. São 8 eventos e o nono evento é uma consolidação. Então, você tem alguns eventos aqui dentro, eu vou mostrar. O primeiro evento, pense o seguinte, gente. Vocês vão registrar individualmente cada evento, mas eles aconteceram dentro de uma janela de tempo, sem muita relevância que é que veio primeiro. Vou tomar ordem aqui só para fins didáticos, mas o ponto é, durante uma janela de tempo, eu tive esses 9 eventos, sendo que o nono é justamente o evento de consolidação para eu poder calcular o imposto sobre o lucro e uma distribuição de resultado na forma de dividendo, né? Vou dar dividendo aí para os sócios. De novo, não, assim, vocês podem começar pelo 3, começar pelo 5, não importa. Assim, eles aconteceram dentro da mesma janela. Eu sugiro e na sequência só porque eu acho que até pela construção, eu acho que é mais simples, vai ficando talvez mais complexo e eu diria que o 9 é o mais complexo. Mas primeiro evento, integralização de capital de R$ 1.000 em dinheiro. Então, os sócios vão lá e vão botar R$ 1.000 na empresa. Esse é o primeiro evento, no caixa. Por que é caixa? Porque eu estou dizendo aqui que é em dinheiro. Só por isso, assim. E, de novo, gente, eu vou aceitar interpretações diferentes. Vou ter um direcionamento aqui, mas vocês irão perceber que a descrição do evento econômico pode ter mais de uma interpretação contábil. E a gente vai aqui discutir, assim, a ideia aqui não é cravar qual é a correta, mas eventualmente estimular o discurso e entender ali a lógica que vocês usaram no exemplo de vocês, tá? A gente tem o gabarito que a gente pensou, que a gente, enfim, imaginou, mas, de novo, dado ali a omissão ou a ambiguidade do evento, né? Porque aqui também, de novo, é didático, admite-se uma interpretação um pouco diferente. Segundo evento, gente, captação de financiamento de 2.000 em dinheiro com as seguintes condições: juros de 5%, amortização em 5 anos, usando a tabela SAC, com pagamento de juros na apuração do resultado aqui. Alguém abriu? Alguém falou alguma coisa? Então, fechei aqui. Bom. Passei aqui, perdão. Acabei. Opa, peraí. Perdão, acabei passando aqui o negócio aqui. Bom, voltando aqui para a anotação. Então, repara, aqui eu falo que eu pago juros na apuração, mas ele não fala se eu amortizo. Então, assim, na omissão aqui, eu interpretaria que ele não amortiza na apuração, porque se na apuração do resultado ele amortizasse, eu acho que falaria aqui, porque só fala pagamento de juros. Ou seja, André, eu aloco isso aqui, essa dívida onde? Circulante ou não circulante? Veja, como ele não vai pagar, de novo, talvez essa discussão não esteja muito clara para alguns de vocês,
E me perdoe, a gente vai discutir isso com mais calma, mostrando aqui, a gente vai pegar eu vou resolver esse exercício, vou dar um tempo para vocês, a gente vai resolver juntos e discutir. Mas, por exemplo, aqui poderia ser uma parte dentro do circulante e outra parte do não circulante. Podia ser tudo no não circulante também. Eu sei que não é sempre 100% no circulante, por quê? Porque o circulante, geralmente ali ele deve ser, digamos, rodado ali dentro num horizonte de 12 meses, né? Dentro do ano fiscal, enfim. Então, como eu estou falando que é em 5 anos, então possivelmente eu não tenho. Eu posso ter até uma parte dele, mas com certeza não 100%. Então, ou eu vou ter uma parte no circulante, outra parte no não circulante, ou eu vou ter tudo no não circulante. Mas, de novo, essa é a tese que eu entendi lendo aqui. Por quê? Porque ele fala que é pagamento, então eu não amortizo, e como são 5 anos, não faz sentido eu colocar dentro do circulante, às vezes que o circulante ali, seja ativo, seja passivo, ele teoricamente ali são obrigações de curto prazo, né, a serem sanadas, satisfeitas aí nesse horizonte curto. Tá? Terceiro evento, aluguel de imóvel para operação, custo de 150 por ano, pagamento a prazo. Beleza. Tem outra questão aqui também. Espera aí, André. O que é que gera a minha obrigação? Eu assinar o contrato ou a decorrência do prazo? Então, uma outra discussão aqui, nem sei, assim, eu nem lembro qual foi o critério que a gente usou. Eu aceitaria ambos. Para mim faz algum sentido, pelo menos porque, assim, como eu vou apurar o resultado do ano, o período já passou. Então, independente do meu critério, seja pela assinatura do contrato. E aí, gente, muitas das discussões contábeis é justamente essa. Quando é que ocorreu o evento econômico? O evento econômico é a assinatura do aluguel, o evento econômico é a decorrência, o decorrer do prazo e consequente constituição. Se eu assinei o contrato, hoje eu não devo nada. Ou eu devo, o contrato já me obriga. Bom, depende do contrato, depende de N questões aqui. De novo, aqui a gente não entra nesse detalhe, mas independente disso, como eu tenho a apuração do ano, decorreu-se um ano. Então, seja pela apuração do período, desculpa, falei errado, seja pela assinatura do contrato ou pela decorrência do período, na minha interpretação aqui, esse aluguel tem impacto contábil. Bom, pagamento a prazo. Tá? Então, denota-se também que não vai ser pago. De novo, se alguém tiver interpretação diferente, tá falhando, Isabel? E agora, me falem aí. Tá com. Parece que tá falhando, não tá muito bom o áudio, professor. Peraí. Pior que será que é minha internet? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, um segundo. Para mim estava funcionando normalmente, André. Talvez seja o da Isabel que esteja caindo, porque quando ela falou, houve um delayzinho. Tá. Pronto, fiquem de olho e, de novo, aqui me chamem no chat ou me interrompam também, porque é importante. Mas, assim, a gente vai ficar pensando na sala, a gente vai discutir, tá? Então, quarto evento, compra de máquina à vista no valor de R$ 1.000, vida útil de 5 anos. Compra de estoque de material no valor de 500 a prazo. Contratação de funcionários com salário de 200 ao ano, pagamento a prazo. Prestação de serviço no valor de 1.500, com pagamento a prazo e uso de 40% do estoque. Evento 8, pagamento de 50% do saldo dos fornecedores, que, como vocês lembram, era a prazo. E, por fim, gente, apuração do resultado do ano e elaboração das demonstrações financeiras com impostos pagos a prazo de 10% do lucro tributável e distribuição, após tudo isso, de 50% do resultado sob forma de dividendos. Ou seja, à luz de cada evento desse, vocês vão preencher essas 3 peças aqui. A Gabi mandou, obrigado, Gabi, nem tinha visto. Bom, gente, como é que eles se parecem? Essa é a máscara que eu mandei para vocês. Então, essa coluna C é a base. O que é a base? De onde eu parti. Tá? Então, como partiu do zero, está aqui zero, você não precisa mexer em nada.
não havia nada, nenhum saldo, nada a se considerar. A partir daqui são os eventos. Então, eu tenho o evento 1 até o evento 9. Eu consolido pré-imposto, calculo o imposto, consolido após imposto, para eu saber o quanto é que eu posso aqui distribuir, né, para os acionistas. Aí falar, peraí, André, cadê a distribuição? De fato, não está aqui na máscara, a gente pode criar, aqui é proposital, a gente cria aqui, vocês podem criar uma coluna, não vou criar aqui não, mas é só criar uma coluna, distribuição de dividendos e consolidado após dividendos. Chamar de dividendos, por exemplo, dividendos e consolidado após dividendos. Aqui pode ser aqui, ó. Mas, bom, evento 1, vamos recapitular, o que é o evento 1? Integralização. Gente, vamos lá, integralização de capital. Então, vamos lá, o evento 1. Então, gente, isso aqui é só efeito marginal. Não misturar o efeito. O que é decorrente do evento 1? Eu integralizei R$ 1.000 em dinheiro. Então, eu posso, de maneira muito, talvez aqui pacífica, dizer, já, ó, R$ 1.000 com certeza entrou no caixa. Perfeito? Entrou no caixa. Pô, mas isso aí veio de integralização. Integralização, que é o capital social, né? E como vocês vão aprender, quem não sabe, o passivo e ativo tem que bater, né? Como o Sandy falou na última aula. Então, se meu ativo, se eu tenho R$ 1.000 para aplicar na minha empresa, alguém financiou isso. Então, tem que estar refletido aqui nessa linha 15, que é justamente a soma aqui do passivo mais PL. Como não foi dívida, foi capital próprio, capital integralizado, eu boto aqui milão também. Opa, resolvi, aparentemente, a primeira DF. Qual a primeira DF? Tem 1.000 de ativo, 1.000 de passivo. Esse aqui eu já deixei um check para vocês. A 0. Pô, tá, beleza. Aparentemente, por hora, estou no caminho certo. Vamos lá. DRE. Integralizar capital é um evento operacional? Minha atividade fim é integralizar capital? Alguém... Não parece, né? Alguém arrisca aí, discorda de mim? Então, eu diria o seguinte, que eu não tenho efeito no DRE, porque essa natureza desse evento econômico não se coaduna com o tipo de evento que impacta a operação. Então, né, não afeta o DRE. Eu acho que eu posso dizer com alguma segurança. Bom, vou montar o DFC. Já que operacionalmente não afetou nada, eu já posso ir direto aqui, porque também não afetou. Tá. Investimento. Esse evento também não diz nada sobre investimento, né? Afinal, o dia que ele está me dizendo é que eu integralizei capital. Então, é o financiamento que impacta meu fluxo de caixa do acionista aqui. E aí vem a pergunta, tá? A gente está, gente, sob o ponto de vista da empresa aqui, tá? Só para vocês não confundirem. Então, entrou o dinheiro do acionista 1.000. Não é que a gente ficou mais pobre, tá? Aqui não é negativo porque eu consumi 1.000 do acionista. É positivo, porque do ponto de vista da empresa, ele recebeu R$ 1.000 do acionista. Tá? Ou seja, no final do dia, meu DFC foi impactado em 1.000. É 1.000 ou 10.000, gente? É 1.000, perdão. É só porque, enfim, às vezes eu posso errar. Bom, gente, assim, esse é o primeiro evento, então, assim, de novo, é só 1.000. Então, o evento marginal é sempre aqui só do evento 2, só do evento 3, só do evento 4. Ele pode ter impacto nas 3 DFs, pode ter impacto só em uma, só na outra. Cada evento vai ter uma característica. Então, pode bater, assim, não é tão fácil, mas também não é tão difícil, é mais fácil que parece. Agora são 19h40. Eu acho que eu vou dar aqui. Próximo núcleo de bico aqui, pelo seguinte. A gente costuma fazer. Tá, 19h40. Serão 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou dar 30 minutos, inicialmente. Postergáveis aí por mais, talvez, 20 minutos. A depender de como vocês caminharem, tiver aí a interação com os demais.
Se eventualmente, algum grupo que a sala que a gente dividir não interagir, ou eventualmente a galera, enfim, quiser mudar, me chama no privado aqui, o Gabi, a gente troca de grupo também, se preferirem, enfim, às vezes a galera prefere fazer individual, enfim. O ideal é que interajam, mas tanto faz como tanto fez, no final do dia, se alguém que queira interagir esteja num grupo que não está interagindo, nos fala que a gente muda também, não tem problema. Se está ali no grupo que não interagiu, também não quer interagir, lindo também, não tem problema. Então, é isso. 19h40 agora, às 8h10, a gente faz um checkpoint, eventualmente a gente posterga por mais 20 minutos, aí a gente adianta o intervalo e após o intervalo eu já volto para poder fazer a resolução e passar o segundo exercício. Dúvidas, Túlio? Não sei se eu respondi, mas se não, fique à vontade. Eu acho que a gente pode deixar para o final. Vamos fazendo aqui, depois eu falo. Valeu. Eu e a Gabi vamos rodar, a gente vai dar um pouquinho aqui de tempo para vocês, mas a gente vai rodar também aí os grupos e tirar dúvida, né? Enfim. Vou tentar responder, tentar dar a resposta, mas, claro, enfim, a gente dá. A intenção aqui não é pegadinha, né? É mais que vocês consigam se familiarizar. Por quê? Porque o próximo assunto de contabilidade, isso tem que estar um pouco enraizado em vocês, tá? Esse funcionamento, essa lógica de funcionamento e intersecção das informações. Vou dividir em 6 grupos, para ficar grupos aí mais ou menos de. Estamos 50, não, vou botar 5 para ficar 10. 10 pessoas por grupo. Não, vou botar 6 para ficar um pouquinho menos. Aí eu tiro 2 mais ou menos de cada um, fica 8 mais ou menos. 8 vezes 6, 48, fica um com 9, outro com 8. Bom, vai aparecer aí, gente. É só vocês clicarem em Join. E bom exercício. Daqui a pouco eu e a Gabi vamos passando aí nos grupos e vamos conversando com vocês aí. Obrigado, pessoal. Gabi, eu vou pausar, tá? Vamos lá. E aí. Opa, obrigado, Gabi. Então, de novo, eu vou mostrar aqui uma possibilidade de resolução, haja vista, né, a possibilidade de algumas interpretações diferentes. Em essência, então, é a versão correta, mas, de novo, é aceitável interpretações diferentes. Por gentileza, quem quiser se manifestar, como fez, pode falar aqui, a gente vê, analisa junto, enfim. Bom, gente, primeiro evento. Então, cada coluna do Excel deveria representar um único evento. Aquilo não era uma linha de tempo. Tudo ali aconteceu, teoricamente, no mesmo período, dentro do intervalo. De modo que eram 9 eventos, sendo o último evento a consolidação de tudo. Então, vamos lá, gente. Primeiro evento, integralização de capital. Em dinheiro. Se for em dinheiro, eu registro, primeira coisa, vou começar pelo balanço, da esquerda para a direita. Afeta meu caixa, né? Um patrimônio aqui de dinheiro de R$ 1.000. E agora que eu incorporei na empresa, eu tenho que dizer de onde veio, né? Ou é passivo ou é patrimônio líquido. Como é a integralização de capital, né? É dinheiro, capital próprio, dinheiro dos sócios. Então, eu registro aqui também que a empresa recebeu R$ 1.000, né, dos sócios. Ou seja, eu consegui explicar que os R$ 1.000 que estão no caixa vieram dos sócios, né? Estão aqui registrados como patrimônio líquido. Ou seja, tirando o que eu devo, no líquido sobra 1.000, que na verdade é justamente os 1.000 que está aqui. Integralizar capital não é uma atividade, como eu falei, operacional. Acho que eu já passei por isso, né? Então eu vou passar aqui rápido esse. Não é atividade operacional pela sua natureza, de modo que eu não afeto nenhuma conta de resultado. E é comum também chamar DRE de conta de resultado, né? Conta operacional, enfim. E por fim, da demonstração do DFC, como a gente viu aqui, não afeta nada na operação, então meu funcionário operacional também não tem nada, não tenho nada no NIG, também operacional, porque é uma conta operacional. Investimento também, integralizar capital não é investir em nada, né? De novo, do ponto de vista da empresa. Mas no de financiamentos, sim, eu registro uma entrada de R$ 1.000 que é decorrente dos acionistas, né? Como eu falei. Então, de fato, integralização afeta o caixa, a gente viu aqui também, né? Então é meio esperado que o resultado disso aqui fosse 1.000, porque aqui eu já tinha esse cheiro, essa pista, né? E como vocês vão começar a perceber, a conexão, né, entre esses números aqui, tá?
entre essas contas. Vai ficando, a cada exemplo vai ficar um pouco mais claro isso, né? A conexão entre as informações. Gente, eu tenho um evento 2 aqui. O evento 2 é o seguinte evento. Captação de financiamento de R$ 2.000 em dinheiro, condições, juros de 5%, amortização em 5 anos, por meio da tabela SAC, que é, né, sistema de amortização constante, no qual o principal é amortizado em partes iguais, constantemente, né? De modo que os juros ficam decrescentes e a parcela, por consequência, também fica decrescente. Com pagamento de juros na apuração. Então, ele determina que há pagamento dos juros. Ele não fala do principal, do pagamento da amortização em si. Ou seja, essa informação grave, mas, de fato, aqui já adianto que lá na apuração eu só vou mesmo registrar os juros. Bom, gente, se eu captei grana, pensando aqui no balanço, então entrou R$ 2.000 no meu caixa, né? Se eu captei essa grana, né? O banco, via de regra, dá dinheiro. Bom, ok, eu tenho que dizer agora de onde veio. E aí eu tive alguns diferentes respostas dependendo do grupo. Teve gente que lançou tudo aqui, nos não circulantes. Por quê? Porque não falou que ia amortizar. Então, André, já que tu falou que não ia amortizar, fora desse período eu coloquei os 2.000 aqui, tá? Eu já vi Falou gente... que ia amortizar em 5 anos, né? Perfeito. Amortização em 5 anos. Mas não fala se é no próprio ano ou se começa no ano seguinte, né? No final, assim, é omisso esse evento, a descrição desse evento, se fosse nós uma área contábil de uma empresa, seria insuficiente, né, para a gente conseguir registrar da melhor forma. Nesse exemplo, tem 400 como se fosse devido à amortização desse principal aqui, dentro desse período, tá? E os 1.600 nos 4 anos seguintes, né? Teve gente que interpretou que os 5 anos estariam no próximo ano e alocaram todos aqui. Veja, está correto os dois, não é isso, de novo. Em decorrência da omissão, ambas interpretações eram possíveis. A ideia aqui não é cravar o valor correto, mas justamente pôr em discussão isso, assim. Como acho que o Túlio falou aí, a Ludmilla falou em outro grupo também. Pô, André, fala que não pagou, não amortizou, para mim é tudo lá. Tô bem. Bom, captar empréstimo também não é atividade fim da empresa, né? Via de regra, nenhuma empresa tem como objetivo fim ficar pegando dinheiro dos outros, ou pegando dinheiro no mercado. Então, ela não transita no meu resultado, né? No meu DRE. Só que, como a gente viu aqui, afeta meu caixa. Então, a gente precisa explicar aqui, né? De onde veio, né? Qual é o tipo de operação que gerou esse aumento de caixa. Não é operacional, como a gente viu, não é de investimento, né? Eu captei dinheiro, não tenho informação aqui que é que eu fiz com esse dinheiro. Ou seja, é decorrente do fluxo caixa de financiamento, mas diferente do evento 1, não veio do acionista, veio da dívida que foi constituída. Então, o meu caixa tem um efeito positivo de 2.000, como vocês podem ver, está casando aqui com o que eu registrei. Dominique, pode falar. A dúvida é um pouco boba, mas como chegou a esses 400? Um Porque quarto, um quinto, perdão. Aqui, ó, peraí, é que some aqui, meu. 5 anos, então... tá, entendi, 2020. Aí, nesse exemplo, foi alocada a primeira parcela aqui e as 4 parcelas restantes Se como mantinha não circulantes. a longo prazo, tá? Isso, perfeito. Ok, Pode tá falar, Vitor. entendido. Acho que Vitor, né? Professor, Posso? não tem uma despesa financeira dos juros, não? Não sei. Na captação, não. Na captação aqui, não. No caso, o decorrer do prazo, nesse caso aqui específico, assim, depende muito do contrato, de como é feito, mas via de regra aqui não. O registro aqui da captação é somente o principal, tá? Nesse momento, no momento do evento. Mas, Pode falar, Thiagão. Mas nessa parte que fala de captação de financiamento de 2.000 em dinheiro, quando ele fala em dinheiro, não dá dá uma interpretação que já seria um valor líquido que ele pegou e teria mais 5% de juros? Não, isso aqui é o que ele captou. E sobre isso aqui você vai aplicar isso. Para calcular os juros, saldo devedor. Meu saldo devedor é 2.000.
até eu pagar. E esse 2.000 custa 5% ao mês, ou ao ano, na verdade, né? 5%. Aqui não especifica muito, não, mas vamos deduzir que é 5%. Não. Cara, esse aqui é o saldo devedor. Nesse momento que eu captei, eu devo 2.000. Enquanto eu não pagar, ou se eu pagar por rata antes do período, a gente pode Aham. interpretar de outra forma, a gente não explica aqui. Tá, então Mas, o financiamento completo então é esses 2.000, não seria 2.000 e mais 5% ali, que seria hum, tipo 2.100, por exemplo, com 100% que seria não, parte ali, que seria R$ 100, que seria os juros é, a pagar depois, assim, não teria não. esse... Você vai registrar os juros aqui, como ele explicou, na apuração do resultado. Tá? Tá. E, ó, isso aqui é a simplificação, gente. Pode falar, Novak. Não, assim, ainda insistindo na lógica dos juros, e assim, Sim. do que eu estou entendendo, ele não entraria em nenhuma das demonstrações? Somente na apuração do resultado como uma despesa financeira. E nesse momento, não. Ah, tá, entendi. Entendi, tá legal. Mas Nesse... ele entraria só na DRE aí, no caso. Perfeito, perfeito, perfeito. Quando a obrigação dos juros, dentro do critério contábil, passar a existir, eu registro ela como despesa financeira e quando eu pagar, eu vou registrar também a saída de caixa. Tá legal, tá legal. Vitor, respondi, cara, um pouco. Acho que está muito parecido com a do Novak. Está com a mão ainda levantada, mas não, né? Posso. O Túlio também acho que levantou agora. Pode falar, Túlio. Marco. Você não tem que representar a despesa financeira aí? Juros de 5% Cara, vamos lá. Nesse na exemplo, DRE? assim, teoricamente aqui não, porque não decorreu ainda a operação, tá? Mas na prática isso acaba um pouco se misturando, mas não. Nesse evento aqui, no momento da Constituição, aqui a gente não registra a despesa financeira ainda, ou seja, se eventualmente eu devolvesse o dinheiro, o contrato por si só não me obrigaria a pagar esses juros. Aqui por trás, tá? De novo, o evento é mais simplista do que isso, não dá detalhes. Mas, como ele não está aqui, a premissa por trás de não registrar os juros aqui foi que, de fato, ele não é devido ainda nesse momento. Ou seja, ele vai ser devido no momento do decorrer do tempo e o contrato por si só assinado não gera essa obrigação de pagamento de juros. Tá? Essa é a premissa. Que não necessariamente, na prática, pode ser diferente. Tá? Respondi, cara, ou não, assim, você ainda continua? Não, respondeu. Assim, na verdade, ele não incorreu, né, no prejuízo. Isso. Eu vou pagar no ano seguinte, né? Agora é só No captação. exercício. É, tá. César, se eu estou certo na ordem, depois o Lucas. Só para ajudar o pessoal, é porque você está considerando que o ato está ocorrendo, tipo, 31 de dezembro do ano. Só para ajudar o entendimento. Então, tipo, se essa entrada, se a captação fosse em janeiro, você teria juros de qualquer forma no DRE durante o ano, mas como está considerando como seria no final, a partir do outro ano que você vai ter os juros. É o seguinte, gente. Porque assim, ó, talvez a explicação até seja um pouco mais simples. Para fins didáticos, a gente separou. Mas no fechamento vai entrar os juros. Tá? Então, assim, a gente separou os lançamentos. Mas na prática, se fosse no final do ano, e fosse registrar, você registrar tudo junto. Tá? Então, assim, a gente vai registrar sim, mas nesse caso aqui, a gente só vai registrar no fechamento, tá? Talvez também facilite, mas quem falou sobre o origem dos juros, possivelmente assim, o contrato talvez já obrigaria sim, e possivelmente já teria que registrar esses juros aqui também. De novo, se no final da apuração você jogaram aqui junto os juros e lá no final não somaram de forma duplicada, tá correto também, tá? Assim, não lancei no evento 2, lancei no evento 2, André, não lancei no evento 9. Tanto faz, vai dar certo também, tá? Apesar de aqui não ter, vai dar certo também, porque no final do dia, para consolidar, tem que estar os juros. Seja junto com o evento 2, seja junto com o evento 9. Aqui a gente separou, mas vocês vão ver lá que eu vou lançar
essa despesa financeira também no resultado. Gente, Ô, é, André, só o- voltando lá, desculpa, não vou entrar na lógica dos juros, não, mas só na questão da captação, ali você determinou um período como se fosse o primeiro período, né? E aí amortizou 400. eu não amortizei ainda. Aqui não fala, né? Não? Que só, quer dizer, eu registrei, vamos lá, eu registrei no circulante. Então, você pode deduzir que ele vai ser amortizado, mas por hora nada foi amortizado. E como ele não diz, né, que houve amortização, mas ele fala que houve pagamento dos juros, eu interpretaria que isso aqui vai ser fechado ainda no passivo, que eu não vou amortizar isso no fechamento, não. Entendi. Mas poderia Não, ser diferente, tá? porque minha pergunta seria assim, no final dos Hum. 5 anos, como é que eu representaria os 2 milhões? Com o fluxo da dívida, você vai fazer saldo, captação, aí amortização, distribuir em 5 anos, fazer o movimentozinho, juros, Entendi, parcela, entendi. saldo final. E aí ia acabar com zero, né? Ia começar aqui com 2 Perfeito. Não, milhões. tá legal. Alguém mais, gente, quer falar? Podem falar, tá? Tô vendo algumas mãos levantadas, mas acho que é porque é da última vez. Sérgio, quer falar algo? O microfone tá. Não? Tá, vou seguir. Excelente, pessoal. Podem perguntar, a ideia é essa aqui mesmo. E aqui também tem uma pequena grande polêmica. Aluguel de um imóvel para operação, custo 150 por ano, pagamento a prazo. Isso já é um pouco, hoje em dia, já é mais pacífico que o contrato, depende do contrato, ele já, por si só, constituiria um evento econômico que demandaria registro contábil. Ou seja, já há uma obrigação ali com a assinatura. Esse exemplo, gente, está sem. Mas, de novo, no fechamento vai estar. Então, André, eu lancei no evento 3, não tem problema, o ideal é só não repetir no fechamento, mas para fins de fechamento, eu tenho que registrar porque é um pagamento a prazo. E isso é uma despesa, é um aluguel de um imóvel. Aqui, nesse exemplo, ele não afeta ninguém, mas caso ele fosse uma obrigação, ele afetaria sim, tá? Meus custos aqui, meu DRE, tá? O aluguel, tá? Entraria aqui porque ele é uma atividade, assim, eu preciso desse aluguel, para operar. Então, se eu preciso para operar, eu registro aqui, seja em despesa, seja em despesa, seja em custo, aí a depender do uso direto na produção do bem ou do serviço, que é a diferença conceitual, mas para a gente é OPEX, seja despesa, isso é uma preocupação mais contábil, mas beleza. Então, de novo, nesse exemplo aqui, o que eu botei no slide não tem efeito, mas aceitaria um efeito também, contanto que não seja duplicado lá no final. Evento 4, gente. Compra de máquina à vista no valor de 1.000. Convida. André, desculpa. Oi. Claro. Voltam aí, por favor, que eu não compreendi. Não vai ter Cara, representação nenhuma no aluguel do imóvel? Não apareceu nada não, aí, cara. porque o fato gerador da obrigação, o fato gerador não é a assinatura do aluguel, mas nesse exemplo aqui é o decorrer do tempo. Então, o evento de eu combinar um aluguel, que, de novo, isso aqui, quem colocou, eu também aceitaria. Porque o contrato, por si só, pode ser desenhado de forma, e na prática, convenhamos, isso constitui, o contrato, por si só, já constitui uma obrigação. Então, eu aceitaria também quem colocou aqui, por exemplo, menos 650. Tá, Mas mas ele é uma também não obrigação. gera, um passivo? Ele gera tudo. Não, teria que botar aqui, cadê fornecedores? Fornecedores, menos Vai 150. fornecer. Tá, porque é pegadinha assim, então, não é para representar, né? Não, a gente vai representar lá no futuro. É porque a gente vai representar isso no evento 9. Ah, tá, mas deixa eu só entender. Se gerou uma obrigação em fornecedores, a contrapartida vai estar em patrimônio líquido, não vai estar no ativo, Isso, vai estar aqui, ó. Vai estar ela vai conectado. vir da DRE, né? Isso. Ou seja, registrei uma despesa, consequentemente um prejuízo,
esse prejuízo vem para cá e eu anulo com a criação da obrigação aqui. Tá. Vai ficar mais fácil, tá? Eu vou avançar aqui, vocês vão conseguir ver isso aqui melhor de novo. Tá certo também, Tem a tá, planilha Túlio? resolvida também? Tem, vou mandar a planilha resolvida, vou mandar também. André, rapidinho. Então, eu que fiz dessa forma que você fez aí. Botei no fornecedor, lá no lucros e na despesa lá. Então, eu não posso repetir ele quando eu for para o item 9, não é isso? Exato, aí tem que ter esse cuidado, perfeito. Para esse exemplo, a gente separou. Mas quem não quer separar, a gente está tudo junto, como eu falei. Pensem que eles acontecem concomitantemente, assim, durante um determinado período. Então, separamos para fins didáticos, mas não está errado também. Compra de máquina à vista no valor de 1.000 com vida útil em 5 anos, pessoal. Então, evento comprar a máquina. Eu registro à vista, saiu do meu caixa. Se for à vista, né, essa palavrinha aqui, à vista, significa isso. Então, se é à vista, eu saio do meu caixa. Tá. Saiu do meu caixa, eu só fiz uma troca do tipo de ativo. Eu troquei um ativo caixa e agora eu tenho um ativo imobilizado. Então, tirei 1.000, coloquei 1.000 aqui, efeito zero, não preciso mexer também no meu passivo. Eu já resolvi o problema do meu balanço. Ou seja, eu não estou nem mais, minha empresa não está nem mais rica, nem mais pobre. Né? Ou seja, efeito zero no meu balanço patrimonial. Eu só fiz trocar o tipo de ativo. Bom, comprar ativo também não faz parte da minha operação, então não mexo em nada. Por fim, como eu comprei à vista, já que operacionalmente eu já vi que eu não mexi em nada, né? O DRE me disse isso. De investimentos, agora sim, eu usei como empresa R$ 1.000, então saiu do caixa R$ 1.000, né? Em atividade de investimento. De modo que o saldo aqui é menos R$ 1.000, a gente já sabia disso, porque tem que casar aqui com esse valor que está aqui. Então, esses são os impactos nas DFs em decorrência do evento 4. André, Não, poderia registrar já uma depreciação aí também, porque afinal de contas, vida útil de 5 anos, se você pensar que é um exercício, eu estou imaginando que as representações ocorrem para um exercício. poderia. Poderia, não, vou até falar melhor. Deve, só que a gente separou isso para botar tudo no evento 9. Então, você vai ver lá a depreciação, porque assim, e aí sendo um pouco pela letra, o ato de comprar não decorreu o tempo. Eu não usei o ativo ainda. O ativo não trabalhou, então não depreciou nada. O fato de comprar por si só, eu não posso Quando eu não você posso pegar coloca aqui. vida útil de 5 anos, induz a pensar que vai ter essa depreciação aí. Vai, e a gente vai registrar isso no evento 9, que é o fechamento do período. Por hora, é só a compra, tá? Ou seja, é só a compra dentro do... Mas assim, você poderia, tá de novo, se você marcasse aqui, como eu falei com a Ludmilla agora, você tem que ter cuidado lá no evento 9 e não botar diferente, não botar novamente. Porque a gente separou tudo pro 9 no Excel. Então, poderia, mas fica mais claro. Então, esse evento é só a compra. Então, eu não usei o ativo está novinho em folha, de modo que não faz, nesse contexto, muito sentido eu já registrar que eu consumi ele, que eu tive uma despesa de depreciação, consequentemente, uma diminuição do ativo. Mas, de novo, não se apeguem a isso, vocês vão ver esses lançamentos que vão ser feitos no final. Ou seja, tem que ser feito para tudo, isso está correto. A gente só separou para fins didáticos, mas eu não posso fechar o resultado sem considerar essa vida útil aqui. Bom, gente, o evento 5, compra do estoque de material no valor de 500 a prazo. Então, compra de estoque a prazo não mexe no caixa. Meu caixa está bonitão aqui, zero efeito. Só que eu aumentei meu ativo, tá, em 500, porque não tinha zero de estoque, né? A gente não viu nenhum evento de estoque, agora eu tenho 500. Ok, André, se eu aumentei meu ativo em 500, meu patrimônio, de onde veio? Do sócio não veio. Veio de fornecedor, porque eu comprei e não paguei.
fiz uma obrigação, constituí uma obrigação. A compra por si só é um evento, né, fato gerador. Então, eu registro aqui com uma obrigação de 500 a fornecedores, né? Então, aumentou 500 no meu ativo, eu expliquei de onde veio o impacto, né, de 500 em cada ponta, balanceei meu patrimônio, lindão. Bom, Isabel, pode falar. Professor, por que isso fica... Beleza, é fornecedor, é estoque, mas o que caracteriza, então, que não é um investimento, que sai de investimento? Eu entendi que não é investimento, mas se a pessoa colocasse como investimento, poderia ser? Veja, é porque assim, vamos lá. Poderia, mas não nesse contexto aqui. Vamos lá. Peraí, calma, desculpa. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Cadê? Compra de máquina aqui. Beleza. Repare, a compra de máquina saiu do meu caixa, né? Então, vamos pensar aqui, se fosse estoque, né? Eu botaria 1.000 em estoque e botaria 1.000 em fornecedor. E aí, você fala, André, mas e aqui, você botaria como investimento? Bom, nesse caso, o estoque não tem essa característica. Investimento, via de regra, é algo que não é consumível de imediato, né? E vai gerar benefício a longo prazo. Você não necessariamente... Assim, é muito comum, né? Vou investir em estoque, vou investir... Talvez isso... Mas nesse conceito aqui, os investimentos gerariam um ativo não circulante, tá? Mas, em última instância, você poderia, tá? Mas a gente vai chegar, Isabel, que é aqui, ó, o efeito no caixa. E aí eu vou explicar a diferença. Mas, por ela, sim, poderia ser investimento. Nesse exemplo, a gente considera que investimento, nesse contexto aqui, seriam ativos que gerariam benefício a longo prazo. Então, seriam não circulantes. Mas, sim, você poderia considerar, tá? Num contexto Tá específico, bem, poderia botar aqui. Mas, obrigada. só que ainda assim, ia ter um efeito diferente aqui, que eu vou tentar desenhar aqui. Mas vamos lá. Ele foi... Vamos lá. Então, essa parte do balanço todo mundo concorda. Comprar ativo não faz parte da minha atividade fim. Então, eu não tenho, né, nenhum efeito no DRE. E deve ser o teu efeito? Bom, eu já sei que eu não tenho efeito. Só que como é que é o correto eu registrar como é que é o correto registrar que não tem efeito? Pela variação dos ativos, né, circulantes, com exceção do caixa, e com dos passivos, com exceção dos empréstimos. Tá? Porque ele está em atividade de investimento. Como assim, André? Vou tentar explicar. Variação do ativo negativo em 500. Oxente, saiu do caixa 500 porque meu ativo aumentou? Sim. Veja, se eu aumento qualquer um desses ativos, conceitualmente, eu troquei eles por caixa. Eu não olhei ainda meu passivo, tá? Olhando exclusivamente qual a lógica aqui. Se meu ativo aumentou, meu ativo operacional, né? Que não considera caixa, se meu ativo operacional aumentou 500, quer dizer que eu usei meu caixa para transformar e ter esse ativo. Seja porque eu dei prazo para o meu fornecedor e não recebi, seja porque eu também paguei para o governo e ainda não recebi, né? Tributos recuperados. Então, ele tem um efeito, toda vez que eu aumento o meu ativo, significa que eu estou trocando meu caixa por algum outro tipo de ativo não líquido. E aí eu tenho um efeito negativo. Por outro lado, eu aumentei meu passivo. Se eu aumentei meu passivo, eu deixei de gastar. Se eu deixei de gastar, ele tem um efeito positivo no meu caixa. E nesse caso, eles se anularam, né? Porque justamente então o efeito é zero. Mas nem sempre é. Ou seja, toda vez que eu aumento o meu ativo, gente, eu estou deixando de pagar. Eu estou criando uma dívida, criando uma obrigação. Então, conceitualmente, eu estou usando meu fornecedor para me financiar, ou o governo para financiar, ou os trabalhadores para me financiar. Conceitualmente, isso é um efeito positivo no caixa. Então, por isso que eu boto. Se meu passivo diminui, significa que eu satisfiz uma dívida. Se eu satisfiz uma dívida, ele teria um efeito negativo. A gente teria aqui um menuzinho negativo.
E a mesma lógica serve para ativo. Se eu diminuo meus ativos operacionais, significa que eu troquei estoque, troquei contas a receber por caixa. Então, ele teria um efeito contrário. Vão ter outros eventos que eu vou mostrar isso, vai ficar talvez mais claro. Mas, às vezes não é tão intuitivo perceber, mas alguém, assim, eu vou avançar e a gente não precisa parar agora não, tá? Assim, o que eu quero dizer é, podem perguntar novamente, a gente vai ver, mas o ponto é, não tem efeito no caixa. Por que não tem efeito? Porque apesar de eu usar caixa para aumentar meu ativo, eu usei meu fornecedor para aumentar meu caixa, porque eu estou devendo para ele. Então, se anularam, efeito zero. Tá? Acho que os próximos eventos talvez facilite um pouco essa compreensão. Gente, mesma coisa aqui. Contratação de funcionários com salário de R$ 200 ao ano. Pagamento a prazo. Pô, André, o contrato por si só já constitui, né? Enfim, nada, uma dívida trabalhista, alguma coisa eu tenho que pagar. Perfeito. Aceitaria quem colocasse aqui. Nesse caso específico, a gente não colocou, mas, de novo, até apoiar eu tenho que colocar. Seja junto com o evento 6, seja junto lá do evento 9. Mas, de fato, e vamos lembrar aqui, ó, ele fala que é R$ 200, pagamento a prazo. Então, é fora desse período. Bom. 7. Prestação do serviço no valor de 1.500, com pagamento a prazo e uso de 40% de estoque. Então, vamos com bastante calma aqui. A Laís, pode falar. Acho que é do outro. Né? Oi, não, fui eu, foi do salário. É só porque a questão de ser salário a prazo é um pouco estranho para mim. Mas eu entendi a sua explicação, no quesito a sua explicação, mas salário a prazo é uma coisa que é bastante estranho para mim. Pensa o seguinte, se fosse um mês, geralmente você trabalha de 1 a 30 e recebe até quinto dia útil do mês seguinte. Certo. Então, porque caso aqui a gente fala ano, né? Fica meio estranho. Porra, só vou pagar no ano que vem, mas a ideia aqui é para dizer o seguinte, que ele vai continuar no meu passivo. Isso vai ficar no meu passivo, tá? Como se fosse um balanço mensal. Tá bom. Mas perfeito, é estranho mesmo, tá? Assim, corretíssimo seu questionamento. Bom, gente, o 7º evento é uma venda, né? Eu prestei o serviço. Finalmente, a empresa mostrou porque veio. Então, 1.500. Então, gente, eu vou começar pelo balanço, mas eu acho menos intuitivo. Eu vou começar logo pelo DRE, que é mais rápido de a gente imaginar. Se eu prestei serviço, é uma receita. É um evento econômico. 1.500. Vendi 1.500. Eu usei para vender isso 40% do meu estoque. Quanto era meu estoque lá? Se vocês lembrarem, era 500. Então, 40% de 500 é 200. Então, eu registro aqui como custo justamente esses 40%, que é os 200 aqui. Resultado bruto, 1.300. De novo, não é para fechar do RE, é só esse evento. Eu sei que eu tenho depreciação, a gente viu lá que tem máquina, mas o evento vender, por si só, gera um lucro de 1.300. Por quê? Porque quais são os dois componentes? Os 1.500 e os 40% que são os 200. Somente esses dois componentes fazem parte desse evento. Repare que depreciação eu não toco no assunto, mas, de novo, já foi falado, salário também já foi falado, o aluguel também, mas o evento venda, ele gera um efeito positivo, porque a única saída desse evento é esse uso aqui, que é só 200. Então, se eu gerei esse lucro, gente, poxa, eu já posso saber que ele vem para cá, ó. Beleza, então eu já tenho aqui o meu balanço desbalanceado em 1.300 aqui. Ok, o que é que isso significa, gente? Significa um contas a receber de 1.500, porque lembrando, a prazo, e eu consumi 200 do meu estoque. Meu patrimônio está menor em 200, mas aumentou em 1.500. Na prática, ele aumentou o líquido 1.300, tá? E eu expliquei ele veio da operação. Beleza, vamos montar agora o caixa. Poxa, repare, André, você não mexeu aqui, então é zero. Ok, mas como é que a gente explica isso? Bom,
Primeiro, vamos partir do lucro. O lucro a gente viu que é 1.300. Jogamos aqui 1.300. Poxa, mas minha variação do ativo é negativa em 1.300. O que é que significa negativa? Eu aumentei em 1.300, ou seja, eu estou financiando meu cliente. Eu vendi a prazo para ele. Então, financiar meu cliente é usar meu caixa, porque a vida segue, eu tenho que financiar ele. Então, o efeito é negativo porque eu estou aumentando meu ativo operacional, usando meu dinheiro para financiar meu cliente. Gente, isso ficou claro? Assim, é continuação. Assim, de novo, se não ficar, a gente volta, a gente tenta várias vezes, mas, de novo, o efeito negativo, então o MIG é negativo de 1.300, com o lucro que eu tive de 1.300, eu tenho um efeito zero no caixa. Tá? Que a gente já sabia, mas essa é a explicação do porquê o efeito é zero, né? Partindo do lucro, eu ajusto ele pela variação do ativo, porque eu estou usando o meu dinheiro para financiar os clientes. Se eles me pagassem, aí ia entrar dinheiro no caixa, né? Eu ia afetar aqui lindão, não ia botar nada aqui. É tudo? Pode falar, meu cara. É engraçado, porque assim, ficou claro, mas você não teve lucro de fato, né? Você não recebeu. Você está apurando um lucro em regime de competência e falando que o efeito é negativo em termos de caixa, porque, aliás, falando que o efeito é neutro em termos de caixa, porque, porque a variação no ativo foi positiva e isso significa que você está trocado. Faz todo sentido. Só que o contra-intuitivo é que, tá bom, então não teve lucro, né? Você não recebeu Cara, lucro. lucro, é isso, você está misturando receber com lucro. Lucro é o evento econômico de eu conseguir gerar valor. Ou seja, gerar valor é sempre maior que zero. Receber, de fato, é outros 500. Eu vou receber lá no futuro se não tiver inadimplência. Mas é isso, lucro é competência mesmo. Por conceito, lucro, ele só registra competência. Beleza. E a gente vai ver, de fato, ele não recebeu na prática. Inclusive, ele pode tomar um prejuizão aqui, né? Ir lá para o PDD deles. E não receber nada. Gente, o último evento, antes de consolidar, é o pagamento de 50% do saldo de fornecedores, que, como vocês viram lá, era 500, né? Eu comprei 500 de estoque com fornecedores. E esse evento é o pagamento deles. Bom, pagamento significa saída de caixa. Saiu do caixa. Se saiu do caixa, gente, significa também que eu reduzi minha obrigação na mesma proporção. E com isso, eu igualo os impactos no meu patrimônio, né? Eu igualo os impactos no meu patrimônio. Pagar fornecedor não é atividade operacional, então o efeito é zero. Só que a gente já sabe que afetou caixa. Então vamos agora reduzir o caixa, levo para cá, zero. Mas agora meu passivo, repare, diminuiu. Se diminuiu, quer dizer que eu usei meu caixa para pagar ele. Então o efeito é negativo no caixa, porque meu passivo diminuiu. Se ele diminuiu, eu usei meu caixa para diminuí-lo. Então, efeito negativo no caixa, temos aqui o efeito da saída de caixa de 250, tá? Reais. Não é financiamento, não é investimento, tá? Você não tem que representar a variação do ativo aí também na DFC, não? Porque o ativo diminuiu também. Qual é a variação Não, do mas é o ativo? ativo, não, são os ativos operacionais. Ele não, caixa não entra. Isso aqui, ó, é só essa galerinha aqui. E esse aqui é essa galerinha aqui. Porque isso vem para cá e isso já é o que a gente deduz aqui. É porque esse aqui, o DFC, é um método que chama indireto. Você parte do lucro e chega na variação de caixa. Tá? Então, ele não entra na conta também da variação aqui do NIG. Tá? Ele já é caixa. Ele não entra. Bom, Passivos operacionais. isso, ativos operacionais circulantes, exatamente. Perfeito. Gente, agora a gente tem aqui no 9, fechar a conta e passar a régua.
Tudo que vocês reclamaram que a gente não botou no slide, vai começar a botar agora. O primeiro a ser colocado é a amortização decorrente daquele ativo. Como a gente viu, ele amortiza em 5 anos. Então, se passou o primeiro período, ou o primeiro ano, poxa, consumiu o ativo perdeu capacidade em gerar caixa, em gerar benefício. Enquanto, em 1/5. Quanto é esse 1/5? Duzentão. Então, vamos lá. Como é que faz isso no balanço? Primeiro, eu registro negativamente uma redução do meu ativo em 200. Então, assim, eu tinha mobilizado em 1.000, né? Lembra que eu botei 1.000 positivo, agora eu estou reduzindo em 200 ele. 200 aqui. Ah, André, e aqui? Bom, como isso é uma despesa, então, antes de concluir aqui, vamos aqui para a operação. Eu tenho aqui a despesa com depreciação em 200, de modo que reconhecer a amortização representa um prejuízo de 200. Jogo aqui e explica, né, casa aqui com a redução de 200 do ativo. Reduzir 200 do ativo e reduzir meu passivo e patrimônio líquido, no caso, meu patrimônio líquido em 200. Por quê? Porque eu tenho um prejuízo. Eu tirei valor, né, do patrimônio líquido que o sócio tem em 200. Tá? E como a gente já sabe que depreciação não tem efeito no caixa, é um reconhecimento econômico, né, também é competência, assim como o lucro, né, a gente simplesmente parte do lucro de 200 e retorna com a amortização e depreciação, porque ele não representa uma saída de fluxo de caixa. Então, aqui é um estorno, né? É mais a depreciação aqui. E com isso, eu zero meu fluxo operacional, consequentemente, zero aqui. Casei tudo. Eita, deixa eu apagar aqui, perdão. Bom, a segunda parte, que também uma galera falou, pô, André, e os juros? Pagos a prazo, desculpa, não, aqui é imposto, falei errado. Deixa eu apagar aqui. A gente lembra que ele fala o seguinte: juros de 10% pagos quando da apuração do resultado. Bom, se meu saldo era 1.000 e continua sendo 1.000, porque passou ainda o primeiro período, então é 10% sobre os 1.000. Tá? Então, se eu vou pagar, ele afeta a caixa. Então, eu coloco aqui que saiu do caixa, 10.000. Reconheço que eu tenho uma despesa financeira desse mesmo 100, desculpa, falei 10.000 não, gente, é 100. Desculpa, é 100, saiu do caixa. Eu reconheço que pagar juros transita pelo resultado, tá? Porque a operação que consumiu, porque eu precisei do empréstimo, em último caso, para poder rodar a minha atividade fim. Então, a parte dos juros é reconhecida dentro do resultado, não o principal, né? O principal fica fora aqui. Quer dizer, depois eu estorno ele aqui e volto aqui, mas sem esse prejuízo, eu lanço aqui no meu patrimônio líquido e aí eu consigo equalizar meu ativo com o meu patrimônio líquido. Ou seja, saiu do meu caixa 100 e os sócios ficaram mais pobres 100 também. Né? O patrimônio líquido diminuiu. Então, casei aqui. Por consequência, eu também sei que tem um impacto no caixa. E, basicamente, gente, aqui é só uma realocação em função da natureza da saída. Nesse caso aqui, a gente está tirando da operação, estornando da operação e recolocando aqui no fluxo de caixa da dívida, tá? Aqui é só uma realocação em decorrência do tema. Tá? Mas no final do dia é uma saída de caixa, sim. Poderia ser direto aqui do lucro, assim. Estaria errado, mas financeiramente daria o mesmo resultado de 100. Mas o correto é estornar do operacional e colocar aqui na linha específica que controla financiamentos. Bom, próximo item que a gente tem que fazer ainda na apuração, o aluguel, que alguns de vocês colocaram lá no evento 4, eu estou lançando aqui, despesa com aluguel 150, de modo que o meu prejuízo é 150, lanço aqui, 150 mais pobre. Só que, como vocês lembram, o pagamento é a prazo, eu vou pagar ele fora desse exercício. Então, essa obrigação aqui eu registro. Eu não vou pagar, então eu vou estar no passivo. Ou seja, efeito zero em meu patrimônio. Por quê? Porque apesar de eu ter reduzido
valor, eu não paguei ele. Eu estou devendo ainda, então não mexeu no meu patrimônio. Eu constituí uma obrigação, não mexeu no patrimônio. E também, como a gente sabe, não mexeu no caixa, a gente viu aqui. Então, como é que eu sei disso? Lucro prejuízo de 150 e meu passivo aumentou em 150. Ou seja, eu deixei de gastar 150, efeito positivo no meu caixa. Anula com prejuízo, efeito zero, a gente já sabia. Tá? Então, de novo, se eu constituo um ativo, eu estou economizando dinheiro. Efeito positivo no caixa, eu deixei de desembolsar. Tá? Então, de novo, ativo. Bom, salários também. Exatamente o mesmo critério, só muda aqui as linhas. Então, repare, eu tive aqui despesas, então botei salário, podia ser custo, enfim, nesse contexto aqui do exercício, o salário era despesa, então entrou como despesa, gerando um prejuízo de 200, que eu levo para o meu patrimônio líquido, só que também é um pagamento de salário a prazo. Acho que foi a Laís até falou. Pô, é estranho, é de fato estranho. Mas aqui ó, vai estar aqui na obrigação. Eu não vou pagar esse salário, tá? Então, 200 com menos 200, zero. A gente sabe que não saiu dinheiro do caixa. E como é que a gente representa isso? Levo o lucro para cá e o meu passivo aumentou em 200. Então, eu deixei de gastar 200, eu tenho um efeito positivo no meu caixa, né, do NIG, e aí o efeito aqui se anula com esse efeito zero, como a gente já sabia aqui, já pela montagem do balanço. Bom, vamos consolidar agora. Vamos consolidar agora. Vamos primeiro consolidar o balanço. A partir de uma base, fui colocando os eventos. Então, de novo, André, essa amortização, salário, eu joguei aqui, ó. Não tem problema. Você não pode botar novamente aqui. Esses novos, a depreciação, juros e salários. Veja, se vocês lançaram aqui, não tem problema. Mas qual é o relevante aqui? Repare que agora, meu ativo circulante saiu de 0 para 3.450. Tá? Com um ativo não circulante de 800, que totaliza 4.250. E eu enxergo a mesma coisa aqui. Eu acabei o período aqui devendo 1.000 de passivo circulante, devendo 1.600 a longo prazo e com patrimônio líquido acumulado de 1.650. Então, ou seja, expliquei de onde veio aqui os 450. Uma parte, 2.600 praticamente eu devo e 1.650 já é meu. É o patrimônio que já é líquido, né, da empresa. Então, essa é a consideração. De novo, pode ter diferença no de vocês, podem estar registrados aqui, mas no final do dia ele só pode aparecer uma vez na linha, né? Você não pode acumular aqui o aluguel aqui e colocar aqui novamente, né? Senão vai ter 2 vezes o aluguel, né? Então, enfim. Então, gente, essa é a foto do balanço. E a DRE? Bom, a DRE, a gente tem também poucos eventos. Na prática, só tem o evento 7 e os eventos 9 que impactam o DRE. Se vocês bem lembram, é a prestação do serviço. A gente tem o reconhecimento econômico da depreciação, o reconhecimento econômico dos juros devidos, não o pagamento dos juros devidos, reconhecimento econômico do aluguel, reconhecimento econômico, né, do salário. Ou seja, tudo isso transita no meu resultado e eu tenho que abater. Quando eu junto tudo isso nessa coluna, eu tenho que operacionalmente vendi 1.500, gastei 200 diretamente para produzir o bem ou serviço, gastei 350 de despesas operacionais, gastei não, né? Gastei, mas não desembolsei. Gastei 200 de depreciação, gastei 100 de despesa financeira, por hora não gastei nada de imposto, mas o meu lucro líquido por hora, né, o lucro bruto, o lucro antes do IR, o meu aí, é de 650. Beleza? Então é isso o meu lucro por enquanto. Então, de novo, podia estar aqui também, tá? Se vocês povoassem aqui, não tem problema, só não pode estar duplicado. E agora vamos consolidar a BFC. Então, comecei com 0, terminei com gerando 950 de caixa operacionalmente,
consumindo 1.200, financiando, né, possivelmente meus clientes, se está negativo, ou satisfazendo obrigações com fornecedores, né? Aí depende, a gente pode. Teve de tudo aqui, né? Teve de tudo aqui, teve tanto variações de passivo como de ativo. Então, eu financiei meus clientes e meus fornecedores me financiaram, depois eu satisfiz uma parte dessa dívida, e por aí foi, no final do dia, 1.200 negativo. Então, gerou um fluxo de caixa negativo operacional. Minha operação consumiu 250 em caixa. Minhas atividades de investimento consumiram mais 1.000. Só que meu fluxo de financiamento foi positivo em 2.900. 1.900 eu peguei de dívida, 1.000 eu peguei com sócios. De modo que meu saldo de caixa, minha variação de caixa final nesse período foi 1.650. É isso que meu caixa saiu de zero e virou 1.650, e a explicação está toda aqui. Tá? Bom, agora vamos calcular tributo, gente. O tributo é 10% do lucro. Então, vamos começar imposto. Se a gente lembra aqui, cadê o lucro? 650. 10% disso é 65. Então, vamos começar pela VRE, que eu acho que é mais intuitiva, mas tanto faz. Vamos lá. Pagamento de tributo, né? Está aqui, 65 negativo. Ou seja, eu gerei um prejuízo de 65 quando eu pago o tributo. Levo ele para cá. Impostos pagos a prazo. Então, ele não saiu do meu caixa, ó. Então, ele constituiu uma obrigação. Então, eu gerei aqui um passivo de obrigação fiscal dos mesmos 65 que eu apurei aqui no DRE. Eu não paguei ele, em vez de pagar, eu continuo a obrigação. Então, 65 aqui de obrigação fiscal. Então, aumentei meu passivo, diminuiu o valor, zerou meu efeito. Então, zero efeito patrimonial. Bom, como é que faz o fluxo de caixa? Parto do lucro, negativo 65, só que o governo está me financiando. Então, eu tenho um efeito positivo no caixa de 65, porque o governo está me financiando. Então, meu passivo variou positivamente, e isso deu um efeito positivo também no meu caixa. Tá? 65. Bom, dito isto, esse 65 se anula com esse negativo, de modo que o efeito a gente já sabia, é um efeito zero, né? Porque o pagamento era prazo. Tá? Bom, vamos consolidar agora. Quando eu adiciono essa coluna extra, impostos, e só faço somar, né? Crio um novo consolidado aqui, eu chego, na verdade, no lucro muito simples, R$ 65 melhor. Então, meu lucro é 585. Aqui meu DRE, aqui é o... Desculpa, falei besteira, gente. Aqui é meu patrimônio, aqui é meu balanço patrimonial, tá? Então, porque aqui é lucro, mas no final do dia eu não mexi no meu patrimônio. Reparem, continua exatamente igual, tá? Ou seja, não teve efeito aqui, tá? Bom, quando a gente olha o DRE, desculpa, não estou conseguindo passar aqui. Ah, tá. Ah, não, e só para dar um detalhe. O patrimônio da empresa é mesmo, mas mudou-se a configuração, né? Repare como era a configuração do passivo circulante, como ficou, tá? E como era a configuração do PL e como ficou. Mas, no geral, só mudou internamente. O DRE, gente, de fato, aqui sim é o prejuízo. Então, antes eu tinha... Desculpa, prejuízo não. Eu tinha um lucro de 650, coloquei o imposto, agora meu lucro líquido, 585. Tá? A mudança é só essa. E quando eu olho o meu fluxo de caixa, como a gente acabou de ver que é um pagamento a prazo,
efeito zero. Então, a gente vê aqui que exatamente tem o mesmo valor aí, antes e depois do meu saldo de caixa. Tá? Bom, a gente tem agora o último evento, tá? Que é distribuição de dividendos. E aqui é um ponto importante, que é o seguinte, eu só posso também distribuir se eu tiver saldo de caixa, tá? Não adianta eu querer distribuir dividendo se não houver caixa disponível, né? Então, é importante aqui esse destaque aqui para a gente deixar isso claro, porque às vezes não é possível, tá? Por mais que eu tenha resultado, e aí é um pouco do que Túlio até trouxe, pô, André, na parte você não ganhou, na parte, se você não tiver caixa para distribuir isso aqui, é a mesma coisa que nada, assim, é só econômico. No limite, você negocia isso e uma taxa de desconto adianta o recebimento, enfim, mais desconto duplicata, mas vamos lá. Então, gente, eu tenho que distribuir esse saldo que eu tenho aqui no meu patrimônio, ó. Então, repare, o meu patrimônio líquido é composto de 1.585 no final de tudo, sendo que 1.000 é o capital que eu integralizei lá no início, 580 são os lucros e prejuízos acumulados. Bom, eu tiro 295 de cada um, porque é justamente 50% de 585, de modo que o que é que sobra no meu caixa? 1.357,50. E essa diferença é acompanhada aqui, de modo que agora o meu passivo e meu ativo continuam batendo, mas minha empresa está mais pobre, né? Os sócios retiraram dinheiro que potencialmente geraria um benefício à empresa, tá? E é por isso que existem empresas que, enfim, que não distribuem dividendos, né? Pô, tem várias, porque agora só me vem Google aqui, mas A devem ter Amazon. imensa. A Amazon, pronto, o Google também não distribui. Ou seja, é 100% reinvestimento. O que eles fazem eventualmente é recompra de ações, né, e cancelamento para que aquelas ações retidas na mão de outros sócios valham mais. Então, eles botam em tesouraria e às vezes eliminam, mas no final do dia se eu tiro dinheiro, eu tenho menos dinheiro a serviço do meu negócio. E às vezes é isso mesmo também, porque aí você tem alguns incentivos de aplicar esse negócio, esse dinheiro ruim. Às vezes, quando você tem muito dinheiro em caixa, o CEO fica desesperado também, porque isso pode significar que ele não sabe o que fazer com o dinheiro, e às vezes ele não quer distribuir também, e aí ele aplica em projeto merda que também tira valor. Então, aqui, na prática, tem que ser muito bem analisado se tira o dinheiro, se dá para o sócio, ou se tem um projeto que, teoricamente, gere um VPL positivo, que vale a pena, mas eu acabei entrando aqui em outro assunto, mas o ponto é, a empresa está mais pobre. Os sócios embolsaram aí Eu perdi 292. o 292 foi o lucro, o, o dividendo distribuído foi 292, né? Isso, ó, meu lucro era 585 e eu quis distribuir 50% disso. Então é 292. É 50% do lucro. Aí eu tiro do caixa Nós e vamos ter tiro. esse Excel resolvido também? Tem Excel desenvolvido. Tem sim, tem sim, tem sim. A gente manda tudo. Tem sim. Tá? Então, pode falar, César. E quando tem a conta dividendos a pagar, como é essa transição do lucros para dividendos a pagar para depois sair do caixa? É criar mais uma conta aqui, né? E aí, ou seja, eu já estou reservando aquela grana, ou seja, é quase uma conta transitória, eu diria, César. Que a dívidas a pagar, ela não pode ter muito saldo, né? Ela não pode, teoricamente, nem virar período com saldo. Ela tem que ser distribuída. É quando você Ela, decide que vai pagar tal dividendo naquele momento, e aí, sei lá, vai pagar daqui a um mês o X de dividendo que você já aprovou e já decidiu, aí fica por esse período lá, seria isso? Isso, perfeito. Entendi, valeu. Exatamente, seria isso. Seria isso, seria isso. Tem várias restrições, alguns tipos de reservas também. Exemplo, a reserva legal, né? Se não me engano, 5%, ou algumas outras reservas também. Você tem que dar destinação a ela, tá? Em alguns tipos de reserva, tá? Não são todos. Mas você tem alguns tipos de reserva que também você não pode mantê-la muito tempo, você tem que dar uma destinação ali, e ela, pela natureza, também está na natureza transitória também.
Não pode ficar muito tempo ali aquela grana. A reserva legal não pode ficar muito tempo, Não, mas a legal pode, não. A legal tem, mas alguns outros tipos de reserva, e aí estatutária, geralmente, não é legais, mas é comum você ter algumas regras que algumas empresas têm para disciplinar o que fazer com eventuais lucros e prejuízos, né? O quanto que distribui, o quanto que cria a reserva de P&D, enfim. Você tem algumas coisas ali, sim. e algumas delas podem ser transitórias. Entendi. A reserva legal, ela vai ser 5% do lucro eternamente, vai acumulando e não diminui nunca? Pô, você me apertou agora. Eu acho que sim, mas sendo bem sincero, se eu te responder aqui, eu vou estar dando uma olhada. Se Não. algum. Mas assim, se eu não me engano, assim, eu acho que sim, porque é saldo, né? Você vai acumulando lucro no período anterior nessa conta. Mas, e você tem, assim, ela tem que representar 5%, salvo engano, do PL, ou do último resultado. Eu não tenho certeza agora se algum aluno. Mas assim, eu anotei aqui e eu levo a você também. Assim como eu Valeu, te valeu. responder agora, a regra, a regra específica da manutenção dos 5%, tá? Eu acho que é 5% do lucro do exercício anterior. Mas De modo nunca que você mais. vai acumulando. Não do PL, do lucro do exercício anterior. Isso. É possível. Até aí tudo bem, mas ele vai aumentando o saldo porque você vai pegando 5% do exercício de cada ano. Mas daqui a 30 anos, você vai ter esse acumulado Isso, toda a reserva legal, você não pode baixar nada? entendi. Sua população acumula. Entendi a dúvida do César, também não sei. Eu não sei, e a dúvida é, assim, interessante, cara. Isso é rápido, tá? Se eu fizer depois uma pesquisa aqui rápido, em alguns CPC disciplina isso. Então, CVM, enfim. Thiago abriu o Mas microfone aí. se não me engano, depois de um tempo ela não pode passar uma porcentagem do capital social. Então, depois de um tempo que ela está acumulada, você não precisa acumular sempre 5%. Mas tem que verificar certinho, é algo do tipo, assim. A gente traz, fique tranquilo. Isso é um regramento, não deve ser difícil de achar, não. Eu trago para vocês, meu cara. Bom, então distribuindo dividendo, né? Então, a gente aqui, como é que eu registro o evento distribuir dividendo? Sai do caixa, 295, e eu retiro do meu prejuízo acumulado, né? Também os meus 295, tá? Então, é feito aqui. Tá errado isso aqui, tá? Peraí. Isso aqui devia ter 295, gente. Tem um erro aqui no slide. Era para ser aqui 295 também aqui para poder casar com esse. Mas é isso. Eu tenho um efeito no meu patrimônio reduzindo meu patrimônio, meu passivo e, consequentemente, meu ativo, tá? Tem um erro aqui nesse slide agora que eu vi. E, como a gente viu que ele afeta a caixa, é justamente aqui eu retornando o dinheiro para o acionista, tá? Então, retornando o financiamento que o acionista me forneceu lá no início do projeto, no início da empresa. Então, é aqui que eu registro o pagamento de dividendos, tá? Bom, e aqui é como fica o desenho consolidado final, tá? E reparem aqui, ó, a gente mudou para a reserva de lucro aqui, né? No período seguinte, digamos assim, a gente já começa com reserva e o acumulado vai ser do período também que a gente estiver contabilizando novamente. Mas a ideia aqui é só mostrar, gente, que está tudo casado aqui, tá? Tá tudo conversando. Então, eu tenho esse caixa equivalente representado, tá? Aqui, tá? E esse aqui, André, e por que esse aqui não bate? Veja, esse aqui não bate porque distribuir dividendo não é atividade operacional. Então, de fato, o lucro líquido menos a distribuição tem que ser o saldo de lucro que eu mantenho aqui no meu patrimônio líquido, tá? Então, é um check aqui só, que é dividido por dois, né? E aqui, o motivo de não estar aqui, né, não bater é justamente porque distribuir dividendo, né, nunca eu registro isso na DRE. Então, esse é o tipo de evento que não bate mesmo. Mas o check é, quando eu coloco o dividendo para cá, eu bate com o valor que eu coloquei aqui como reserva de lucro. Tá? Bom,
Gente, esse era a resolução. Faltam 10 minutos, eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou passar para casa e terminar a aula mais cedo. Foi um pouquinho, não sei o quanto o pessoal gostou. A gente vai fazer na aula que vem, tá? De toda sorte, eu vou discutir. Eu vou ver com a programação aqui direito, para ver se o conteúdo cabe, a gente passar esse exercício na aula que vem. Eu vou oferecer agora. Mas, às vezes, convenhamos, eu sei que muita gente não tem tempo de fazer isso fora do horário da aula. E é muito importante que esse exercício fique um pouco melhor massificado assim na cabeça de todo mundo, para a gente poder avançar nos outros temas. Então, eu só vou avaliar, vou ver, ratificar com o Nanda, com o Sandy, com a Gabi, se cabe, e aí, a depender, a gente dá um tempo, a aula que vem, a depender, a gente segue com a aula, isso fica como exercício de casa. De toda sorte, eu vou fornecer para todo mundo já a partir de hoje a resolução do outro exercício, a resolução desse novo exercício e a máscara desse novo exercício, tá? Não sei se eu tirei todas as dúvidas, mas essa, por exemplo, do limite eu já vou levar. E agradeço todo mundo aí, agradeço a todo mundo a paciência. E espero que vocês tenham curtido a aula, é importante para o aprendizado do curso. Quem ainda não pegou a manha 100% não tem problema, é muito mais entender a lógica, a discussão de discutir quando o evento gerador aconteceu, ou seja, contabilmente, a partir de quando eu reconheço que o evento gera uma obrigação que deva refletir na contabilidade. Seja uma obrigação de competência ali, operacional, registrada no DRE, seja um impacto no meu patrimônio, ou seja um impacto no meu caixa. Tá? Então, a intenção é mais essa, espero que tenham gostado, gente. E é isso. Segundona aí, boa noite a todos. E até quarta, pessoal. Desculpa, hoje é quarta, desculpa, até segunda que vem. Bom São João para quem for curtir São João aí, tiver no Nordeste. E quem no Sudeste também, enfim. Aquele abraço. Gente, só para avisar que tá no Drive já, tá bom? Os dois Opa, Gabi. exercícios já. PDF, tudo. Resolução, enfim. Ótimo, gente. Obrigado, Boa noite pessoal. para a gravação. Obrigado, André. Obrigado, Gabi. Boa noite. Boa noite, pessoal.